Olá, boa noite, a paz do Senhor. Meu nome é Rafael Aguiar, eu sou do Ministério Comunidade Evangélica e hoje estarei aqui trazendo uma palavra diretamente do trono para vocês todos que estão nos ouvindo, amém? Nesses dias que se passaram, Deus vem falando muito forte algo comigo e a respeito de crescimento espiritual, a respeito de propósitos, e Ele veio colocando várias palavras na minha cabeça, várias opiniões, várias opções na minha cabeça, e até chegar num tema que eu concretizei para essa pregação, e o tema é obedecer gera crescimento espiritual. O nosso versículo base é em João 14:21, que diz assim: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também amarei e me revelarei a ele. Bom, o que Deus tem falado comigo nesses dias é a respeito de obediência. Nós pensamos que a vida com Deus é você simplesmente ir à igreja, ou você simplesmente entrar no seu quarto, fechar a porta e orar e agradecer, ou se não ir na igreja e passar o dia todo entoando louvores. Mas eu quero te dizer algo neste vídeo para você entender aonde eu quero chegar. Isso faz parte de obedecer a Deus. Eu quero que você saiba que o obedecer a Deus é uma parte essencial, é uma parte muito importante que você vai edificar o seu crescimento espiritual. Porque eu tenho como base alguns nomes que eu vou citar que foram obedientes a Deus. O primeiro que eu marquei foi Noé. Eu gosto muito de citar Noé nas minhas pregações, porque Noé foi um homem muito temente, muito obediente a Deus. Imagine um sonho, Deus falando com você para você construir uma arca, algo maior que o Titanic, algo maior que qualquer navio que foi visto até hoje, de madeira, em um lugar onde não chovia. Ei, Noé foi chamado de louco, Noé deram risada de Noé, sabe? Fizeram piada de Noé, falaram que ele estava ficando maluco, que não ia chover e que para que um tamanho de arca desse. Só que ele foi obediente. A grande diferença está em Noé, que foi obediente a Jesus, foi obediente a Deus. Ele foi obediente a Deus. Ele poderia muito bem falar: ei Deus, eu não vou fazer isso, o Senhor está ficando louco, eu não quero isso, aqui não chove, aqui não tem animais, aqui não tem nada, e eu vou construir uma arca. Mas só que Noé era um homem de fé, Noé era um homem obediente, Noé era um homem temente a Deus. Outro que eu citei aqui, que me inspira muito também, foi Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha ardente perante o rei Nabucodonosor. 3 jovens, na Bíblia não relata as idades deles, mas foram 3 jovens que eram obedientes a Deus, que não se prostraram diante de um rei, que não se prostraram diante a uma estátua de ouro, porque eles sabiam que quem eles serviam era maior que tudo aquilo. E quando Sadraque, Mesaque e Abednego é levado à fornalha ardente, ali está a prova deles. O que eu quero te dizer é que a obediência, ela vai gerar um crescimento espiritual. A obediência vai gerar um crescimento na sua obra dentro do seu ministério. Eu quero te falar algo. A obediência é você perdoar o seu irmão, é você saber que você está errado, é você reconhecer que você errou, é você reconhecer que você pecou. Isso é obediência. Ei, você pode ser o melhor músico, você pode ser o melhor baterista, o melhor violonista, você pode ser o melhor pregador. Se você não obedecer a Deus, nada disso adianta. Nada disso adianta. E eu quero citar também Daniel. Daniel era jovem, amigo de Sadraque, Mesaque e Abednego. E Daniel era jovem, era um profeta. E quando ele é levado à cova dos leões, por não obedecer a um rei, e sim obedecer ao rei dos reis,
que era o Deus quem ele servia. Daniel chega num ápice da sua vida muito lindo, porque ele é jogado em uma cova com vários leões famintos lá dentro, e lá dentro o Espírito de Deus desceu naquele lugar, e Daniel viveu e conviveu ali com os leões. O que eu quero te falar e o que eu quero deixar bem claro para você é que você tem que obedecer a Deus. Muitas vezes a gente olha para a nossa vida, muitas vezes a gente olha para o nosso caminhar, a gente vê que algo está dando errado. Ei, deixa eu te falar algo. Jonas desobedeceu a Deus e Jonas pagou o preço. Eu quero te deixar bem claro uma coisa, A obediência vai gerar crescimento espiritual, mas a desobediência vai te gerar pecado. A desobediência vai te gerar muitas coisas que não agradam a Deus, entendeu? A desobediência, ela te gera perda. E às vezes a desobediência te gera morte. Não tô te falando morte física, eu tô te falando morte espiritual. Isso é mais importante. É o seu espiritual com Deus. Outro que eu quero citar a você, que é um homem muito temente a Deus, foi muito obediente, é o apóstolo Paulo. Paulo não gostava de cristãos. Paulo caçava cristãos. Paulo perseguia os cristãos. Eu quero te dizer que ele não gostando de cristãos, isso significa também que ele não gostava de Cristo. Mas Cristo lá de cima, Deus lá de cima, ele tinha um projeto para Paulo. Deixa eu te falar uma coisa. Seja obediente. Deus tem um projeto para sua vida, Deus tem um sonho para sua vida, Deus tem várias coisas para sua vida, não só para sua vida material, a sua vida na sua casa. Deus tem uma vida para você espiritual no seu ministério. Tá na hora de você acordar, tá na hora de você parar de mimimi dentro da igreja. Comece a obedecer a Deus. Comece a parar de ficar fazendo fofoca, ou pare de ficar sentando na roda dos escarnecedores. Deus quer ter intimidade com você, e para Ele ter intimidade com você, você tem que obedecer a Ele. Como que Deus vai ter intimidade com você se você não obedece a Ele? E Paulo, no decorrer do tempo, Deus tratou o coração dele, Deus tratou o seu ego, Deus tratou os seus defeitos. E Paulo se tornou um dos maiores missionários, ou não ser o maior missionário, o maior ganhador de alma que já existiu. E deixa eu falar, Paulo era muito obediente, porque Paulo na Bíblia vai falar: sedes os meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Para ele falar isso, e para isso está escrito na Bíblia, quer dizer, Paulo estava num nível muito grande de intimidade com Jesus, muito grande, para uma pessoa falar para ele lhe seguir, porque ele estaria seguindo Cristo. Isso é a vida de obediência, isso é vida de temor, isso é vida de oração, isso é vida de convivência com Cristo. Você quer ter uma convivência com Cristo? Não adianta somente você entrar no seu quarto, ou você entrar no seu lugar secreto, ou você abrir a Bíblia, ler 52 salmos, ou se não ler Mateus inteiro, ou se não ler a Bíblia de ponta a ponta. Não adianta nada se você abrir a porta da sua casa e você chegar lá fora e começar a desobedecer a Deus. Isso não vai adiantar de nada. A desobediência, igual eu falei um tempo atrás, a desobediência, ela vai te levar a lugares que você não queria estar. Mas deixa eu te falar algo muito importante neste vídeo. A obediência vai te levar a lugares que você nunca imaginou estar. Lugares bons, lugares onde Deus vai te mostrar a sua glória, lugares onde Deus vai te mostrar que Ele é Deus. Sabe aquele emprego que você está procurando há muito tempo? Deixa eu te falar, começa a obedecer a Deus, começa a temer o Deus que está nos céus. Deixa eu te falar algo muito importante mesmo. Deus não precisa da gente. Isso é real, isso é fato. Ele não precisa da gente, é a gente que precisa de Deus, entendeu? Ele vai continuar sendo Deus conosco ou sem nós. Ele vai continuar sendo Deus. O que eu quero te deixar, o que está palpitando no meu coração, é a respeito de obediência, começando a mim também. Eu quero passar para vocês que Deus tocou muito forte no meu coração a respeito de obediência. E o último que eu deixei aqui
é nada mais, nada menos que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus, a Yeshua, o Deus forte, a raiz de Davi, aquele que veio para abalar as portas do inferno. E eu quero que você leia comigo aonde você está, ou se você não tiver uma Bíblia, você anote. Está lá em Filipenses 2:8. Vai dizer assim, ó. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Ei, Jesus, ele desceu dos céus, ele veio à terra, ele foi gerado por uma mulher que obedeceu também uma ordem de Deus, uma ordem divina. Ela teve o prazer de conceder Jesus. Ela teve o prazer de carregar Jesus, de gerar Jesus em seu ventre. Jesus nasceu. Jesus, quando era criança, ele já falava com doutores. Quando ele chegou na sua fase adulta, que começou o seu ministério de pregador da palavra, ele começou a pregar, ele começou a ensinar. Isso tudo era a ordem de Deus, era a ordem do seu pai. Ele começou a obedecer o que seu pai tinha proposto a ele. E deixa eu te falar, Jesus não precisava ser pregado naquela cruz por mim, por você. Ele foi pregado naquela cruz por mim, por você, por obediência. Ei, ele podia simplesmente descer daquela cruz, falar: ei, chega, eu não mereço passar por isso, eu estou descendo daqui, eu vou voltar para os braços do meu pai, eu vou sentar à sua direita, no lado de honra, no seu trono, e vou deixar isso aqui virar o inferno. Essa é a verdadeira, é a realidade daquela época. Mas o que Jesus fez é o que está escrito aqui, ó. E sendo encontrado em forma humana, ele se humilhou. Ele humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Ei, Jesus passou por uma humilhação. Ele passou por um processo de obediência. Por mim e por você. Agora eu te pergunto uma coisa. Jesus era obrigado a passar por tudo isso que ele passou? Jesus não era obrigado. Ele passou por tudo isso por obediência e por amor a mim e a você. O que eu quero te deixar claro neste vídeo, que você comece a pensar dessa forma, que obediência a Deus vai te gerar fortalecimento espiritual. Ei, preste atenção, obedecer a Deus vai te gerar crescimento espiritual. Você vai ficar mais forte espiritual. Ei, começar a obedecer a Deus, começar a tratar Deus como prioridade, sabe? Obedecer a Deus, não eu vou obedecer agora, mais tarde eu obedeço. Ei, eu acho que Deus não tá vendo isso. Ei, cara, deixa eu te falar uma coisa. Deus tá vendo você aonde você está. Deus, ele tá vendo você aonde você anda. Deus está com você quando você dorme. Deus está com você quando você acorda. Ei, não deixa para obedecer só no final do dia, não. Começa a obedecer desde o começo do dia até o final do dia. Eu sei que é difícil obedecer, mas faça como Noé. Faça como Sadraque, Mesaque, Abednego. Faça como Abraão, que saiu da sua tenda e foi ser pai de multidões, entendeu? Ei, isso é tudo obediência. Faça como Daniel, profeta, foi testado. Ei, isso é obediência. Quando você obedece a Deus, quando você tem temor a Deus, quando você tem uma vida de intimidade com Deus, quando chegar a prova, deixa eu te falar um segredo que Deus me ensinou. Quando você obedece, quando você tem vida de intimidade com Deus, quando você percorre o caminho que Deus está traçando com você sem olhar para os lados, Deus começa a ir à sua frente. Deixa eu te falar algo que eu aprendi no decorrer de alguns anos. Muitas vezes a gente tenta, quando chegam nossos problemas, a gente tenta nós mesmos combater os nossos problemas. Mas deixa eu te falar uma coisa. Leve Deus como a sua comissão de frente. Ele vai lutar com você. Ele vai te ensinar você a ser forte. Ele vai te dar inspiração para você fazer as coisas. Ei, se você tem um sonho de ser pregador, se você tem um sonho de ser músico, se você tem uma vontade de dar aula para as crianças, não sei qual é o seu ministério. Primeiramente, obediência a Deus. Obediência a Deus. Não adianta nada você
Igual eu falei, você cantar os melhores louvores, você ter a voz mais bela, você ter o conhecimento de instrumento melhor que todos, sendo que você não é obediente. O que adianta? Isso tudo é fachada. Isso tudo é difícil de dizer, irmão, mas isso tudo é uma máscara. Ei, pare com isso, tá na hora de obedecer a Deus. Ei, eu quero deixar bem claro, Deus tem muitas coisas para você. Deus tem muitos sonhos, Deus tem muitos propósitos. Ei, se não for aqui, vai ser em outro lugar. Você tem sonho de ser missionário. Ei, corra atrás do seu sonho. Corra atrás do seu sonho, mas sempre obedecendo a Deus. Deus quer que você tenha intimidade com Ele. E para você ter intimidade com Ele, não adianta você só ajoelhar no seu quarto, você orar, você ler a palavra, você jejuar, só que você deixa de obedecer. Eu acho que o obedecer a Deus, ele é o mais importante de todos. Porque orar a gente ora, ler a palavra, eu posso abrir a palavra, eu posso ler a palavra, sabe? Eu posso louvar o dia inteiro. Eu louvo no meu serviço, eu louvo na minha escola, eu louvo onde eu tô. Mas só que eu desobedeço a Deus. Deus traçou um caminho para mim. Ah não, eu vou pular um pouquinho pra cá, Deus não tá olhando não. Ei, para com isso, Deus tá te olhando. Deus tá te olhando quando você dorme, quando você acorda, quando você vai ao banheiro, quando você tá almoçando, quando você tá jantando, quando você tá com seus amigos, quando você está com a sua namorada, Deus tá te olhando. Pare de falar que você vai obedecer amanhã ou que você vai obedecer a semana que vem. Para, a semana que vem ou amanhã pode ser tarde. Igual eu falei aqui, a obediência vai te gerar crescimento espiritual, só que a desobediência vai te gerar morte espiritual. Ei, tem muitos homens de Deus, muitas mulheres de Deus que estão enterrados os seus sonhos. Seus sonhos estão enterrados por falta de obediência. Até quando a gente vai viver dessa forma? Ei, você acha que o mundo é gostoso? Ei, você acha que as coisas que tem lá fora é prazerosa? É porque você não teve intimidade ainda com Jesus verdadeira. Quando você tiver intimidade, quando você obedecer a Deus, quando você ter uma vida de oração, você vai ver que Deus vai começar a revelar as coisas na sua vida. O que eu quero te deixar claro nesse vídeo é o tema dessa pregação. Obedecer gera crescimento espiritual. Ei, comece a obedecer. Comece a ouvir a voz de Deus. Comece a tratar Deus como prioridade. Ei, Deus vai te levar a lugares que você nem sonhava. Deus vai te dar aquele emprego que você achava impossível. Deus vai te dar aquela porta de escola que você achava impossível, aquela faculdade federal, aquela cura. Ei, muitas vezes a bênção está na porta da sua casa, mas só que a sua desobediência não está deixando essa bênção entrar, entendeu? Ei, a sua desobediência não está deixando que a glória do Senhor entre na sua casa. Ei, muitas vezes Deus quer transformar a sua vida, a sua vizinhança e tudo que há nela, só que a sua desobediência não está deixando isso. Ei, muitas vezes Deus quer transformar o seu ministério. Ei, muitas vezes Deus quer colocar os melhores músicos na sua igreja. Ei, muitas vezes Deus quer te levar a lugares que você nem imaginava pisar, só que a sua desobediência está travando isso. Eu te convido a você, neste vídeo, a parar tudo que você está fazendo e pensa: será que eu estou obedecendo a Deus? Será que eu estou fazendo com que Deus se agrade da minha conduta? Não adianta nada eu estar aqui pregando, eu estar aqui falando de Deus e chegar amanhã e eu começar a não obedecer a Ele, a deixar as coisas dele de lado. Ei, não adianta, gente, não adianta. Eu quero falar algo muito importante para vocês. A desobediência nos afasta de Deus e nos faz sofrer. E Jonas, como eu disse, Jonas tinha um propósito. O propósito de Jonas era ir para Nínive. Só que Jonas correu, Jonas desobedeceu ao Deus vivo. E o que aconteceu?
foi engolido por um grande peixe. Passou um tempo dentro da barriga do grande peixe e lá dentro foi tratado por Deus. Ei, se você está com dificuldade de começar a obedecer, entra no seu quarto, fecha sua porta, lá ou no seu lugar secreto, ou no seu quarto de guerra, não sei aonde é, e deixa Deus tratar o seu ego, deixa Deus tratar a sua desobediência. Seja homem, seja mulher, de assumir que você não consegue sozinho. Eu quero que você olhe para os céus, peça perdão. Ei Deus, eu desobedeci, mas me perdoa, eu estou arrependido. Mas não peça um perdão da boca para fora não, peça um perdão de coração. Porque Deus tem muitas coisas para sua vida. Basta você crer e basta você obedecer os seus mandamentos. Está escrito em João 14, 21. Ei, obedece os meus mandamentos. Isso é bíblico, isso está escrito na Bíblia, isso não é heresia de algum homem, isso não foi falado por algum homem ou por algum filósofo, nada. Foi falado pelo Jesus que morreu por mim e por você numa cruz que não era dele. Em obediência até a morte, e morte de cruz. Eu gostaria de orar com você. Esta noite eu convido você, onde você estiver, a fechar os seus olhos, a curvar sua cabeça e vamos falar com o Pai. Querido Deus, eterno Pai, eu te peço que o Senhor venha neste vídeo, ó Pai, que a quem estiver assistindo, ó Pai, que o Senhor venha invadir os seus lares, venha invadir os seus corações, ó Pai. Aquelas pessoas, Senhor, em nome de Jesus, que estão com o coração aflito, ó Pai. Aquelas pessoas que estão a um passo de pensar em desistir, Senhor. Ó Pai, que o Senhor, ó Pai, brote a esperança em seus corações, Senhor. E Pai, que eles venham saber que obedecer ao Senhor é um pouco difícil, mas é gratificante. Que o obedecer ao Deus vivo é muito bom. É um processo doloroso, só que é um processo glorioso também. É um processo onde que no fim desse processo nós seremos vencedores. Porque, Pai, em nome de Jesus, a gente vem vendo tantas coisas que estão acontecendo neste mundo. E a gente vê muita desobediência. E eu creio que o Senhor tem algo muito, muito forte para esta geração. Não somente para os jovens, mas para os adultos, para as crianças, para os idosos. Eu creio que o Senhor tem algo muito forte para essa geração, ó Pai. Mas comece a brotar no coração deles que eles tenham que obedecer ao Senhor. Que eles tenham que parar de dar ouvido ao mundo e dar ouvido para o Senhor. O Senhor que é o melhor das nossas vidas, mas muitas vezes a gente está com um tampão no ouvido. Ou muitas vezes a gente está cheio de tarefas do nosso dia a dia. E Senhor, que o Senhor venha invadir esses vídeos, que o Senhor venha invadir os corações e que esse vídeo, ó Pai, chegue até os confins da terra, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, eu oro e agradeço por todos esses que estão assistindo ou ouvindo esse vídeo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu creio que essa palavra entre no seu coração, que ela invada seus lares, e que você comece a pensar que obedecer é melhor que desobedecer a Deus. Igual eu falei na oração, é um processo meio doloroso, só que no final é um processo gratificante. Irmãos, eu peço que vocês compartilhem, que vocês curtam esse vídeo. Se você não é inscrito na página da comunidade, se inscreva. Tá aqui embaixo, ative o sininho que toda vez que postarem vídeo, eles vai apitar no seu smartphone ou vai apitar no seu computador que a página postou um vídeo, e eu creio que Deus vai edificar muito. Compartilha, comenta, é nóis, tamo junto, até a próxima, fiquem com Deus.